Pois é, cara. Pegou todo mundo aí de surpresa. Série B que vai ter um novo regulamento a partir desse ano já. Tinha que acontecer logo quando o Ceará tá na Série B, né, Manuel? Tinha que acontecer. Aproveitando a colinha aqui, o novo regulamento da Série B que saiu hoje à tarde, final de tarde aqui. Só dá para dizer se foi bom ou ruim, já adianto, né? Se foi bom ou ruim, só no final do campeonato. Né? Só é isso, não tem o que fazer. No meu entendimento, eu não gostei não, sabe? Mas a gente vai debater isso. Já vou discutir a tua opinião também. Mas para a galera que está chegando, né? A Série B agora muda esse regulamento. A Série B coloca aquilo que acontece na Championship, né? Lá na Inglaterra, que é os playoffs, cara. Playoffs agora na Série B. Eu imagino que isso deva trazer a emoção que faltava para esse campeonato. Se faltava emoção, colocaram agora uma pitada maior de emoção até o final dele. Mas agora o primeiro e o segundo colocados estão de volta à Série A de forma direta. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto jogam um playoff, um mata-mata, jogos ida e volta, né? Para garantir sua vaga, as outras duas vagas na Série A de 2027. Ou seja, antes era pontos corridos, os quatro primeiros estavam dentro, né? Agora não, os dois primeiros somente estão dentro da Série A e os outros quatro, né, o do terceiro ao sexto colocado, vão disputar esse playoff eliminatório aí para garantir essas outras duas vagas. Assim, cara, eu vou até entrar já no mérito. Eu vejo negativamente para o Ceará, lógico que eu vejo, se olhar para o histórico, né, mano? Não sei se você vai concordar, galera que está nos acompanhando, mas isso aqui deixando claro, é uma opinião minha, tá? Eu vejo para o Ceará algo que assim, a gente historicamente, nunca brigou na parte de cima ali para ser campeão, vice-campeão, essas coisas, né? Então fica um pouco mais difícil porque o Ceará sempre vai brigar ali pelo meio de tabelas. O exemplo disso, 2024, né? Onde a gente passa o campeonato todo ali no meio, um pouco distante do G4, e só no final a gente consegue engatar ali uma sequência positiva para que a gente entre no quarto colocado, no G4, né, Manuel? E ainda assim, na última rodada, correndo sérios riscos de perder a vaga. Ou seja, a Série B, que já era difícil, e eu sempre gosto de frisar isso daqui em diversas lives, eu já deixei claro aqui, que para mim eu acho a Série B mais difícil que a Série A pelo simples fato de que na Série A a gente consegue ver os blocos que vão para a Libertadores, os blocos que vão jogar Sul-Americana e aquele bloco que vai disputar ali a zona do rebaixamento. Logicamente, geralmente tem uma surpresa, como teve no Mirassol recente, né, e tudo mais, e pouca coisa modifica. Na Série B, não. Os 20 clubes que iniciam a Série B, todos jogam para subir. Isso é fato. Ninguém joga para jogar uma terceira divisão ou brigar para não ser rebaixado. Né? Logicamente, uns com mais estrutura, outros com menos, uns com mais condição financeira, outros com menos, mas sempre são jogos complicados, Manuel. Sempre são jogos dificílimos aí, seja para o Ceará, seja para o Novo Horizontino, enfim, seja para Fortaleza, vai ser complicado para todo mundo, né? É característica da competição. E agora colocaram a cereja do bolo, que é o playoff, né? Ou seja, a gente tem aí um campeonato, né? Já difícil e com emoção. E o que é que eu ia falar? Se você vê os noticiários dos últimos dias, muito se fala na questão de falta de transmissão da Série B, aquela coisa toda, né? E falta de parceiro para transmissão, essas coisas. Eu acho que era a gasolina que faltava para ter um atrativo de novo à competição, né? Eu imagino desse jeito. Porque se tem jogos emocionantes, certamente, tem apelo do público que está buscando assistir essa competição. Eu falo isso porque esse ano a gente não tem nenhum dos gigantes do futebol brasileiro na Série B, né?
Então a gente tem times ali emergentes, Ceará, Fortaleza, Sport, são times grandes, de torcida, de massa, mas sem aquela visibilidade dos times do eixo, por exemplo. Então nós aqui, a gente consome os nossos clubes, né? E certamente a gente não tem a força do futebol paulista, a força do futebol carioca, a força do pessoal do Rio Grande do Sul, nessa questão de compra de pay-per-view, essas paradas de transmissão. E com isso, eu acho, na minha concepção, mano, eu não sei se posso estar equivocado, você tem uma opinião diferente, eu acho que trazer os playoffs é dar um ânimo a mais até para quem vai transmitir, né? A competição, porque se torna uma competição, em tese, emocionante, né? Vai ser legal ver esse novo formato, vai ser legal quem tá de fora, né? Porque eu já tô ansioso, né? Pela situação, pelo nosso Vozão também. Mas quem tá de fora, logicamente, vai ver e vai ver uma coisa diferente, uma coisa nova. Muitos times chegando ali, brigando para não chegar. E lógico, é uma parte do comentário que eu disse, né? A Série B ela é muito emocionante. Tanto é que na Série B do ano passado, o segundo, o terceiro e o quarto colocado foi decidido na última rodada. Tinha time na sétima colocação do campeonato, oitava colocação, brigando para subir. Então, o que se espera nesse novo formato de campeonato, nesse novo formato de competição, é emoção até o final, né? E imagina, Manuel, já imaginou um playoff Clássico Rei? Pode acontecer, né? Mas vamos conversar sobre isso. Deus Galera que é está nos mais, Deus acompanhando é aí, mais. galera que está nos acompanhando aí, compartilha para geral, participa no chat, deixa a tua opinião, né? Se você tiver interesse em mandar um live pix, tem aqui o QR Code. Se você tiver, lógico, quiser a mensagem de forma especial, tem o Live Pix, tem o Superchat, então fica à vontade aí em participar com a gente. Emanuel, vamos discutir, vamos ouvir a galera também, vamos debater isso daí, porque é coisa nova, algo que interessa o Vozão e promete bastante, hein? Só, cara, você tava falando, eu cheguei a rir porque eu tava gravando aqui o vídeo que eu solto amanhã, né? O começo do vídeo que eu solto amanhã de manhã, e eu citei exatamente isso que você falou, inclusive deu os créditos, tá? Que você sempre disse Opa! que na Série B são 20 times buscando acesso. E agora mais do que nunca, né, cara? Agora mais do que nunca. Eu tava buscando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na classificação da 37ª rodada da Série B do ano passado. A diferença do sexto colocado, até o nono colocado, não, até o nono não, até o oitavo colocado ainda estariam na briga, até, cara, brigando mesmo assim por 2 vagas. Nem o quinto, nem o sexto estariam garantidos. Né? Então, realmente aumenta muito a disputa. E aí, Sérgio, a gente tem alguns contextos para a gente analisar essa mudança. Eu não gostei, né? Eu já adianto que eu não gostei. Eu parto de uma premissa que eu tenho comigo, que é vamos mudar um regulamento de uma competição? Beleza, vamos discutir, vamos conversar, mas, cara, qualquer mudança tem que ser a partir da próxima temporada, no mínimo. Eu sou muito contra mudar algo que vai já estar numa temporada corrente. Imediato. Exato, que já está acontecendo. E essa mudança, para o cenário do Ceará, eu não vejo nada positivo. Para a Série B, não, que aí já é o primeiro cenário. Para a Série B em si, o produto Série B é uma mudança muito positiva. Aumenta a questão do entretenimento, né? A busca, a emoção. Você vai ter ali 4 jogos, já depois dos 38 jogos que todos os times vão disputar, que vão decidir a vida de 4 equipes. Né? Uma equipe vai saber se próximo ano ela vai ganhar mais de 100 milhões ou se ela vai continuar na mesma. Então, realmente, é uma briga muito grande. E aí, dentro dessa mini competição, a gente vai ter alguns cenários aí. Que uma coisa, cara, é você chegar em terceiro. O terceiro vai estar lamentando porque não foi segundo, porque não subiu logo. Vai estar ali recuperando as forças. Fez um campeonato melhor, mas vai estar tentando ali juntar os cacos, talvez, né? Porque se lamentando porque não chegou em segundo. Enquanto o sexto lugar pode ter tido uma arrancada nos 3 últimos jogos, 4 últimos jogos, que é bem chegou comum. em sexto e vai com sangue nos olhos, meu amigo.
O que vier para ele é lucro, né? Então, de certa forma, tira um pouco... não quero dizer que é mérito, porque sobe quem tem mérito, sobe quem é melhor. E a partir do momento que o regulamento é aprovado por maioria, não existe injustiça, né? Isso é um fato. Todos os clubes, 17 clubes aprovaram. Teve 3 clubes que negaram, que não quiseram, que recusaram, mas foram votos vencidos. Então, não existe essa injustiça, de fato. Só um adendo, tá, ô Emanuel, perdão. Essa situação de que eles negaram, eu vou até citar do caso aqui do Fortaleza, não foi bem uma negativa, tá? Eles não Votaram na concordaram. outra opção. Exato, eles não concordaram em mudar o regulamento. Eles Porque gostariam de manter. Soa como uma negativa, mas não é dessa Isso. situação. Eles não chegaram e negaram o negócio, né? É assim, foram apresentadas 3 opções, né, na reunião, até para informar a galera também. Boa. A primeira seria manter o regulamento tradicional, que vem acontecendo já, 38 jogos, os 4 primeiros sobem direto para a Série A. A segunda, que foi essa que foi aprovada, que os 38 jogos, os 2 primeiros sobem direto, e o terceiro enfrenta o sexto e o quarto enfrenta o quinto num playoff ali, no mata-mata, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Essa era a segunda opção que foi aprovada. E a terceira opção era subir nos 3 primeiros colocados direto para a Série A e o quarto colocado enfrentando o quinto com o time de melhor campanha decidindo em casa para buscar aí a última vaga no acesso para a Série A de 2027. Sem lógica. Então, não até, se eu não me engano, eu acho que foi o Manso que estava falando no Futebolês, que eu acho que essa foi a opção do Fortaleza. O Fortaleza que primeiro não queria mudar o regulamento, depois queria a dos 3, né, mais times garantidos. E o Ceará não. O Ceará votou, o João Paulo entende que aumenta a competitividade da competição. De fato, aumenta. Vai ficar uma competição muito mais competitiva. Eu vejo algumas pessoas falando, inclusive até você falou agora, que é a questão, o Ceará é um problema para o Ceará, porque o Ceará sempre subiu em terceiro ou quarto. Mas teve anos, e eu vou citar 2023, que nós largamos a competição em agosto, porque a gente estava longe do G4. Será que naquela época, se a gente olhasse para o G6, a gente não estava mais perto? Será que a gente não teria conseguido reunir mais forças para brigar? Né? Então, são contextos que fica difícil de fazer qualquer comparação com essa mudança. Mas, na minha visão, Serginho, ela é bem negativa para o Ceará, cara. É uma competição hoje, se a gente tinha o Ceará ali, o Fortaleza, talvez o Sport, não sei, um Juventude, com um olhar ali de, cara, esses times aqui estão mais encaminhados, devem ser os times ali que realmente vão buscar esse acesso. Esse leque se abriu muito. Esse leque se abriu demais. A gente pode chegar num cenário que a gente vai ter 10 times ali brigando por 4 vagas, sabe? Por 3 vagas. Então, realmente, é uma competição que muda muito o cenário, né? Entra muito naquele cenário do futebol inglês. O futebol inglês realmente segue muito esse processo aí, junto com os playoffs. Vamos ver, cara. Eu não vou esperar para dizer se foi bom ou ruim no final do ano, não. É aquela coisa, né? A gente vai comemorar, vai ficar triste, lamentar ou não, mas eu não gostei, não. Não gostei nem um pouco dessa mudança. Eu preferia muito mais 38 jogos. Cara, já pensou? Tu vai passar 38 jogos para tu chegar em terceiro lugar e ainda ter que disputar mais 2 jogos. É loucura, cara. É loucura. Complicado, cara. Mas é como eu disse, a gente, de momento, assim, olhando friamente, a gente não acha legal essa mudança, né? Eu acho que... Eu tô até vendo a mensagem do Fabrício aqui, né? Traz a mensagem do Fabrício aqui. Ele diz que cheira diretoria medrosa, não sei o quê, mas, cara, se tirar o voto do Ceará, por exemplo, teve 16 votos positivos, ou seja, o Ceará é indiferente, né, Manuel? Nessa situação, mas aí. Só um ponto, Serginho. O Ceará é tão indiferente, o voto do Ceará nessa situação. Eu acho que, inclusive, até cabia o Ceará votar outra opção, até por isso, né? Mas, enfim, cara, assim, até já aumentando minha fala. Tem muita política também nos bastidores, né? É CBF, é tudo, enfim, eu não vou entrar nesse contexto. Mas exato. Mas o que o João Paulo falou no Futebolês é que essa proposta foi levada antes da reunião. Antes da reunião já estava esse assunto nos bastidores, que era um pedido
dos clubes que estavam na Série B do ano passado e que iriam botar em pauta e que eles já tinham a maioria dos votos para ser aprovado. Ou seja, já era meio que um consenso que iria ser aprovada essa situação. Né? Os clubes que tiveram outra opção ou que talvez negaram foram mais para tentar um contraponto. Mas o que o João Paulo falou no Futebolês é que meio que já era um consenso ali com os clubes que já estavam na Série B, que são a maioria, né, cara? A gente tem 4 times que caíram e tem 4 aí que subiram agora, mas a maioria já estava na Série B do ano passado. Então, eles já fariam essa maioridade aí na votação. Tanto é que dos 3 que negaram, 2 estavam na Série A junto com o Ceará, né? Fortaleza Sport. O Perfeito. terceiro que votou negativamente, que optou em não modificar essa situação foi o Náutico, que está ascendendo a Série B novamente, né? Mas olhando também friamente, entra a questão do dinheiro, valores e tudo mais. O Ceará e diversos outros clubes brigam por uma transmissão de televisão, né, Manuel? Então, tendo uma transmissão, tem mais dinheiro. Você olhar, Fortaleza está com condição financeira, apesar de que está cheio de problemas e tudo, mas é o rico da Série B, eu imagino, né? Então tem uma estrutura financeira, enfim, eu imagino que seja assim. Tem patrocinadores e tudo mais, tem essa situação, né de que teve esse ajuste aí do patrocinador para o Fortaleza, alguns milhões aí, não sei, não estou por dentro do negócio, mas sei que existe essa notícia. E o Náutico vem de uma Série C subindo, onde vai encontrar também esses times grandes com mais estrutura, mas logicamente também vem com transmissão de TV, né? Ele e Novo Horizontino estão ganhando um pouco a mais aí, né? É Novo Horizontino ou São Bernardo? São Bernardo, né? Perdão, falei Novo Horizontino, mas São Bernardo. São Bernardo. Então ele e o São Bernardo vão ter aí uma cota extra, talvez, podemos dizer assim, de uma condição de transmissão de TV da Rede Globo, né? Segue. Então, assim, tudo isso que a gente está falando, na minha concepção, envolve dinheiro, né? Envolve interesse. Se a gente tem talvez uma Série B mais emocionante com playoffs, isso é para tentar barganhar, buscar uma transmissão, uma televisão que possa mostrar essa emoção para torcedor, né? Para aqueles que compram os pacotes, para aquele que tem interesse em assistir a Série B. Eu imagino assim, né, mano? Com certeza, cara. E se eu não me engano, a Série B até agora não tem transmissão em TV aberta, né? Que, assim, eu acho um absurdo muito grande. E só para complementar sobre a mensagem aqui do Fabrício, mandar um abraço para ele. Mas, cara, eu não vejo como covarde essa medrosa, melhor dizendo, que ele não usou a palavra covarde, desculpa, eu que usei aqui errado. Eu não vejo como uma decisão medrosa, porque o medroso seria querer garantir as 4 vagas logo, cara. Né? Eu tô achando errado justamente por isso. Eu acho que eu tô sendo medroso. Eu queria garantir os 4 primeiros, sobe, festa para os 4 e pronto. Né? Eu não queria mais negócio de playoff. Eu acho que o Ceará está se colocando meio que em risco nessa situação, né? Com esse voto. Mas é isso, cara. De fato, eu vejo muito com esse cenário. Eu acho que o Ceará meio que se coloca em risco. E aí entra o que você falou aí, que o João Vico está trazendo aqui, né? Boa noite. O que vocês acham do rival ganhar mais que os demais clubes da Série B? Se tiver como, o Ceará não pode aceitar isso. Eu acho que é dia 8 ou é dia 9 que vai ter uma reunião dos clubes, que eles vão tentar entender e debater isso aí, porque, e eu vou falar aqui, não é informação, não é opinião, é o que a gente lê, é que teria sido um acordo fechado pelo antigo presidente da Liga, que também era CEO do Fortaleza, né? E que teria privilegiado ali somente o clube do PC com esse acordo. Se é isso de fato, cara, eu não sei. Mas, de fato, o Fortaleza tem um acordo de 28 a 27 milhões, né, por ano para as placas de publicidade e que não tinha nenhuma cláusula em caso de rebaixamento, enquanto dos outros clubes tiveram. Né? E aí faria muita diferença numa competição que já está um pouco defasada na questão financeira, na questão das cotas. Né? Inclusive, foi uma vitória que os clubes obtiveram hoje, que a CBF vai arcar
com as despesas, as passagens e as hospedagens. Tá decidido E já? foi decidido, o João Paulo também comentou sobre isso, e que a única exigência que a CBF fez foi que os clubes consigam manter algumas diretrizes, né, como salário em dia, questão de estrutura para os jogadores. Né? Então a CBF vai arcar aí com essas questões. Perfeito. E falando em custos, só para a gente entender um pouquinho dessa Série B, eu vou trazer aqui um comentário do Fred Figueroa, lá do canal Nordeste, né? 45? Ou não? NE 45 e podcast NE 45 45. minutos. Exatamente. Inclusive, um abraço aí, fazem um trabalho massa de verdade. Um abraço para o Léo, que participa lá com eles, nosso amigo Léo Fontinelli, que está sempre participando lá com eles, levando as novidades do Vozão. Ele colocou até um comentário, eu concordo com o que ele disse, né? Vou abrir aspas aqui para o Fred. Ele diz: ó, a Série B hoje tem 9 dos 20 clubes sem patrocinador master. 18 clubes estão ou estavam desesperados com a possibilidade de não ter dinheiro para as despesas com os custeios. É isso que você trouxe aqui para a gente, né? Agora, de custeio de viagem e hospedagem. Ano passado, a transmissão na TV aberta foi da Rede TV. Não é nem de perto uma competição rentável, a Série B. Pelo contrário, hoje ela é destrutiva para quem é rebaixado da Série A no ano anterior. A gente vê clubes como Fortaleza se desfazendo de todo o seu patrimônio de jogadores que formou nos últimos anos para tentar sobreviver minimamente. Óbvio que o modelo dos pontos corridos é o mais justo esportivamente, eu concordo. Isso é o básico, mas talvez não tenha se provado suficiente para garantir visibilidade e interesses na Série B. Aquilo que eu disse, essa mudança eu imagino que seja que envolva a questão de transmissão. Mas continuando aqui. E ele cita isso: a alternativa dos playoffs garante 2 finais de enorme apelo popular no final da temporada. E mais que isso, diminui sensivelmente a zona de marola, né? Deixa os times mais vivos por mais tempo. Injeta competitividade, interesse e visibilidade, e em troca reduz a justiça esportiva. Concordo em tudo. Concordo em tudo que o Fred escreveu aqui, Assina embaixo. nesse comentário no Twitter, no X, né? Onde ele escreveu aqui falando sobre a Série B. E é bem isso aquilo que a gente está falando, né? Eu acho que essas mudanças não tem, assim, esportivamente, eu acho que piora, né? Mas para a venda do produto Série B para as televisões, para quem quer transmitir aí os jogos, é um atrativo por conta que vai ter uma emoção a mais aí, algo diferente no final da temporada.